Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e vamos de análise deste jogo aqui que me foi emprestado pela Mosaic, tá gente? Que é o Bot Factory. Esse aqui é um jogo do Vital Lacerda e do João Quintela Martins e é uma linha de jogos que o Vital Lacerda tem feito que são jogos mais simples, né? Ele que é conhecido por fazer jogos euro pesadíssimos, complexos e tal, ele tem alguns jogos que ele tem feito agora que são jogos que tentam buscar ser mais simples, mais acessíveis, mais fáceis para as pessoas. O Bot Factory, como o nome já diz, né, ele é um jogo de uma fábrica de robôs e ele é inspirado um pouquinho ali na ideia do Kanban, né, que é um jogo muito mais complexo que ele tem. Tem algumas coisas que ele puxou lá do Kanban que eu vou mostrar para vocês. E como é que vai ser aqui o vídeo de análise, tá? Eu vou mostrar rapidinho como é que o jogo funciona, como é que o jogo é jogado, não necessariamente regras detalhadas, tá, gente? Mas mostrar como é que o jogo funciona e depois faço uma análise aqui usando os critérios que eu uso para poder fazer minha análise, tá bom? Então vamos lá, gente. Na ideia aqui do jogo do Bot Factory, o que os jogadores estão buscando fazer? Os jogadores eles estão buscando construir pequenos, bonitinhos robôs coloridos de 4 cores diferentes e depois alocar esses robôs para critérios de pontuação específicas de final de jogo, tá bom? E como é que isso vai funcionar? Bom, basicamente, o jogo ele representa uma fábrica, tá vendo? E essa fábrica, ela tem 4 partes, tá vendo? Que são 4 partes assim. Que no começo do jogo você vai montar, né, uma do lado da outra, e vai montar ali sim, o seu chão de fábrica, a sua linha da sua fábrica. E cada espaço da fábrica tem aqui embaixo, ó, espaços de alocação de trabalhadores. E nesse caso são trabalhadores mesmo, gente. Ó, trabalhadorzinho, com chapéuzinho de trabalhador, roupinha de trabalhador, tá? Cada jogador tem o dele, e aí em cada rodada você vai, né, mudando de região que você tá, ou ficando na mesma que já tá, alocando o seu bonequinho em algum desses espaços. Cada região aqui da fábrica, ele vai ter mais de um espaço que ele vai dar, de certo modo, uma força maior ou menor para aquela ação. E a ideia também dessa questão da força maior ou menor é para ter uma certa competição de espaço entre os jogadores, né? Às vezes você quer buscar uma ação, mas já tem alguém ali, você não consegue pegar mais forte. Então tá bom, vou pegar a mais fraca, vou fazer um pouco menos, mas depois eu vou compensar com outras coisas. Você fica ali tentando ajustar, dependendo dos espaços que estão disponíveis para você, tá bom? E aí, como é que vai funcionar na ideia, assim? Aqui, nesse primeiro espaço, é o espaço onde propriamente os robôs são formados, né? Então, os robôs, eles ficam posicionados aqui em cima, e você pode ter até 4 robôs de cada cor aqui posicionados. Em jogos de 2 jogadores, você tem 3 de cada cor. E aqui você tem 3 espaços onde você vai posicionar as partes do robô, que são a cabeça, o corpo do robô e a rodinha, pezinho, o que quer que o robô tenha. Quando os 3 estão posicionados, aquele robô é formado e o jogador que fez aquele robô, ele pode pegar o robô para ele, né, inicialmente, colocar ali num tile de projeto de robô que ele pega em outro espaço que eu vou mostrar, e aí depois, né, no final do jogo, aqueles robôs que foram construídos pelos jogadores, eles são alocados em critério de pontuação que está no outro espaço aqui que eu vou mostrar também. Mas basicamente esse primeiro espaço ele tem essa função. O segundo espaço ele tem um rondelzinho aqui, ó, bem legal, que é as partes dos robôs, a fábrica das partes dos robôs. Então essas partes, elas vão sendo posicionadas aqui e o jogador vai podendo comprar, né, as que estão aqui embaixo. Então uma das ações que você vai poder fazer é fazer essa roda girar e à medida que ela vai girando, você vai comprando essas partes aqui do robô para depois você conseguir montar ele na primeira parte que eu mostrei, tá bom? Aí no terceiro pedaço aqui, é o pedaço onde você vai pegar os projetos de robô. Então aqui são posicionados alguns tiles azuis desse tipo, tá vendo? Que mostram um robô, por exemplo, um robô amarelo. Para você poder construir o robô amarelo, não adianta você só ter as partes e colocar lá na primeira parte da fábrica que eu mostrei. Você precisa ter um projetinho desse, porque quando você constrói o robô, o meeple do robô vem nesse projeto, para indicar que você construiu um projeto que você tinha para fazer. E você compra esses projetos aqui nessa terceira parte da fábrica. E aí a última parte da fábrica aqui é uma parte onde você consegue fazer 2 coisas. Uma é manipular o quanto cada cor de robô vai valer no final do ponto, como se fosse ali um mercado de ações, entre aspas, não é bem isso, mas você pode fazer subir esse valor, e toda vez que alguém produz um robô de uma cor, ele desce, ele perde valor, então tem uma briguinha ali para tentar ajustar o valor do robô. E dele também tem alguns critérios de pontuação, tipo esse, tá vendo? Que ele fala assim, o robô amarelo vale 5 pontos e o robô azul vale 2.
No começo do jogo são colocados vários tiles aqui, desses tipos, né, que vão ter vários critérios, e você pode reservar algum desses para você. E aí no final do jogo, se você produziu o robô que você reservou, você faz aquela pontuação. Por exemplo, se você reservou o amarelo e você construiu o robô amarelo, você ganha os 5 pontos, mais a pontuação da linha onde ele está construído. Então, a ideia do jogo ela é mais ou menos essa. Você pega as partes do robô, constrói o robô, aliás, pega as partes do robô, pega um projeto de robô, constrói um robô e aí aloca aquele robô para uma pontuação final. Vocês entenderam? Ele tem esse sequenciamento. E aí, em cada parte do tabuleiro, além da ação principal, ele tem o que chama de ação executiva, que é uma ação adicional, opcional, mas que te permite, às vezes, ter ali uma melhoria, né? Se você não está com alguns tiles bons, ou alguma coisa que não está muito bem, você pode ter uma ação extra a mais que te ajuda ali a poder fazer seus objetivos. E uma coisa que foi roubada, né, inspirada, porque é do mesmo autor, do Kanban, é a Sandra, gente. Olha aqui a Sandra. A Sandra é essa fiscal aqui da empresa com a pranchetinha dela e ela fica andando pelas áreas aqui da fábrica e caso algumas coisas, né? Primeiro que na área que a Sandra tá, ela faz uma ação dela. Seja limpar os tiles, seja modificar as coisas, mas tem a ação da própria Sandra que ela faz ali na região. E se você estiver na mesma área da empresa que a Sandra, você tem que pagar diálogo. Você tem que explicar para a Sandra o que você vai fazer, ó. Ela é tipo um gerente de projeto, você tem que pagar um diálogo para poder fazer a sua ação, porque você tem que explicar para a Sandra o que você está fazendo, para ela ver se você está fazendo uma coisa certa ou não. Então esse aqui é um toque interessante que foi ali inspirado do Kanban e que tem aqui no jogo. Então, gente, essa é a ideia básica aqui do Bot Factory. Então vamos lá para minha análise. Primeira parte, a arte do jogo. Para mim, é uma arte neutra, tá? Eu entendi que fizeram uma arte um pouquinho mais cartunesca, né? Um pouquinho mais desenho, para trazer um pouco esse espírito de um jogo mais simples, mais fácil, né? Mais familiar. Eu acho que esse foi o objetivo foi conquistado, né? Eu acho que combina bem a arte do jogo com o jogo, porque não é um jogo complexo, é um jogo mais simples. Mas não é a arte necessariamente que me agrada. Então eu dou uma nota neutra. Eu acho que o objetivo deles foi claro, foi cumprido, mas para mim não me atrairia só pela arte do jogo, tá? Então seria uma coisa neutra. Os componentes, em contrapartida, positivíssimos. O jogo ele tem componentes muito legais, desde os meeples de robozinhos, bem bonitinhos, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Que são bem firula, né? Mas são bem bonitinhos os meeples de robô. Tem a própria Sandra, tem o trabalhador que eu mostrei. Todos esses tiles são muito bonitinhos, eles ficam bem encaixadinhos aqui no tabuleiro. O tabuleiro é super legal, a arte do tabuleiro combina bem com o jogo, tá bom? Então, pra mim, é uma coisa positiva. Tem esse tabuleiro modular aqui, tem o rondel das peças que eu gostei, que até soltou aqui agora, depois eu tenho que encaixar. Mas esse rondelzinho aqui, eu gostei dos componentes. Eu achei que é um jogo muito bem construído, muito bem disposto na questão de componentes, tá bom? Montagem, muito rápida, gente. Você pega esses 4 pedaços da fábrica, junta elas, posiciona ali os robôs, posiciona os tiles. Demora aí, sei lá, uns 4, 5 minutinhos para você deixar o jogo ali bonitinho, trincando, às vezes até menos, tá? E aí você tá pronto para jogar. Não tem muito mais do que isso, não tem muito segredo. Então é um jogo que ele se monta muito rápido. Então para mim é positivo, tá? Eu acho que tá condizente com o nível do jogo, com o peso do jogo, você entende? O tempo de montagem. Regras. Também achei bem positivo. O jogo ele é bem simples de regras. O manual está em inglês, tá, gente? Eu não sei se tem um manual em português, talvez tenha disponível online no site da Mosaic. Eu devia ter checado antes, mas tudo bem. Eu acho que tem sim, tá, gente? Mas o manual desse aqui que veio, ele está em inglês, mas mesmo assim, super fácil de entender, super fácil de compreender. O jogo ele só tem esses 4 espaços, cada espaço tem ação principal e ação executiva. A parte mais complicadinha, talvez, de entender seja o do último ali, do final, né? Onde tem a parte onde você aloca os robôs para pontuação e a parte onde você manipula o valor final do robô. Essa é a parte que mais tem o potencial de ser um pouquinho complicada nas regras, mesmo assim não é. A ação da Sandra, ou mesmo as ações executivas, todas elas estão no tabuleiro. Então tem aqui a Sandra e a ação dela, tem aqui uma exclamação e a ação executiva. Então é muito simples de acompanhar as regras do jogo, tá? Agora vamos para a jogabilidade. Aí eu tenho um pouquinho mais de coisas para falar. Para mim é uma jogabilidade neutra. Por quê? Bom, o jogo ele faz o que ele se propõe. É um jogo simples, um jogo direto, um jogo de fácil compreensão, um jogo que flui muito tranquilo, né? Ele não tem muito segredo ali na fluência do jogo, tá? Então eu acho que ele ficou dentro assim do esperado,
Mas, pra mim, assim, a gente jogou o jogo de 2 algumas vezes, tá? Pra mim, jogando de 2, ele não ficou tão interessante. Por quê? Um dos aspectos que eu acho que deixaria esse jogo um pouco mais interessante é a competição por espaços. Porque aí você pode travar um pouquinho ali a fluência dos planos do outro jogador. Jogando de 2, ele não tem muito isso. Você basicamente consegue fazer o que você quiser em cada turno. Então o jogo ele fica super linear, ele fica sem muita reviravolta. Você vai, compra peça de robô, compra projeto, monta um robô, aloca e vai fazendo isso até acabar. Sabe? Então ele ficou um pouquinho morno nesse sentido. Talvez jogar de 2 não seja a melhor opção para esse tipo de jogo. Assim como Ticket to Ride não é um jogo legal de você jogar de 2 porque sobra muito espaço no mapa, esse ele tem esse mesmo aspecto, e aí é uma coisa que me incomodou um pouquinho, assim, sabe? Além de tudo, a parte onde você monta o robô, você lembra que eu falei que você posiciona os 3 tiles? Ele tem uma potencialidade de você preparar o terreno para o seu adversário, sabe? Você posiciona ali 1 ou 2 peças e o seu adversário no próximo turno vai lá e monta o robô que você estava montando. Meio que pega isso de você. Tá bom, é intrínseco do jogo. Mas é uma coisa que, dependendo de quem tá jogando, pode irritar um pouquinho, sabe? Do tipo assim, poxa, eu tava montando, a pessoa foi lá e roubou meu espaço, sabe? Depende muito, se você não liga desse tipo de jogo que tem um pouquinho certo ali de interação negativa, mas como ele tem essa potencialidade, né, é uma coisa que a gente não joga muitos jogos de interação negativa por aqui. Então esse tipo de coisa a gente meio que já fica uma regra implícita, assim, de um não ficar roubando o robô do outro, porque senão dá confusão. Sabe? Então esse é um aspecto do jogo que eu acho relevante de colocar e de pontuar, porque eu acho que afeta um pouquinho dependendo de quem tá jogando, tá bom? Mas dito isso tudo, ele não é um jogo complexo, tá? Então, dentro da jogabilidade do que eu falei, ele me parece um jogo interessante se você quiser jogar com uma pessoa que não é muito acostumada a jogar jogo que tem esse nível de complexidade que aparentemente é um pouco maior. Para quem está mais acostumado com jogos de tabuleiro, não é tão grande assim, mas se você pega um amigo que não joga muito, esse tipo de jogo ele já vai ter uma complexidade ideal para você introduzir para novos jogadores, sabe? Ele é bem direto, ele é bem específico e mesmo assim ele dá aquela sensação de você estar jogando algo diferente, sabe? Então esse é um aspecto, a jogabilidade você vê que ela oscila um pouquinho nos meus comentários, positivo e negativo, por isso que ficou ali uma avaliação neutra no final, tá bom? Aí vamos lá. O próximo critério aqui é rejogabilidade, não vi muita, tá? Eu coloco negativo, não vi muitos aspectos que trariam uma rejogabilidade muito alta nesse jogo, porque ele é o mesmo jogo toda vez que você for jogar, sabe? É comprar peça, constrói robô, projeto, pontuação no final, bem assim, a mesma ideia, sabe? Eu não vi uma complexidade tão grande que faça com que partidas sejam muito diferentes uma da outra. Então, pra mim, a rejogabilidade ficou no aspecto negativo, tá? E a duração do jogo, aí eu achei positiva. Eu acho que o jogo durou o tempo que ele tinha que durar, e ele durou o tempo que um jogo desse estilo, desse peso, dessa proposta deveria ter, sabe? Durou aí 1 horinha, uma partida, eu acho um tempo razoável, eu acho que foi o suficiente para ficar entretido. Na verdade foi até um pouquinho assim, um pouquinho longo, porque eu achei, tava um pouquinho... Como é que eu vou dizer? Estava um pouquinho entediado, assim, sabe? Porque como o jogo era muito repetitivo nas ações que estava fazendo, chegou num ponto que já estava um pouquinho assim... Mas jogando de 2, você consegue acabar o jogo rápido também, porque você tem um critério reduzido, você tem só 3 robôs de cada cor. Então dá para acabar rápido ali. Um dos critérios para finalizar o jogo é comprar todos os robôs de uma cor. Então dá para terminar, o jogo acaba dando para terminar um pouquinho rápido, tá? Então, gente, dito isto tudo, a minha nota final pro Bot Factory é uma nota 7, tá bom, gente? Então é isso. Se você se interessou, comenta aqui nos comentários se você achou o Bot Factory um jogo interessante. Como eu falei, se você está procurando um joguinho mais simples para jogar com pessoas que não são tão acostumadas, ele pode ser uma opção, então vale a pena dar uma olhada, dar uma testada, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.